está a minha tese de doutorado. Eu escrevi esta tese, Trauma Transgeracional e Resiliência na Diáspora Africana. Nesta obra, com toda certeza, eu trabalho com Freud e Jung e a neurociência, e fica muito claro que a diferença dos dois acerca da ideia do trauma. Bom, aí já fica aí a questão, mas como é que um trauma pode ser transmitido de uma geração para outra? Eu fiz este trabalho do ponto de vista puramente psíquico. Então, do ponto de vista puramente psíquico, o trauma pode ser transmitido nas emoções, no sentimento de sofrimento, de dor ou de perda que uma geração pode transmitir para outra, inclusive pelo não dito, aquele famoso não dito lacaniano, que é o que ocorre, por exemplo, numa família que passou pela experiência do suicídio de alguém. Em geral, se estabelece um pacto de silêncio ali, mas as gerações seguintes podem ser afetadas pela dor que aquela família carrega. É pelo sentimento. E quando as histórias são contadas, mesmo quando as histórias são contadas, o trauma transgeracional é transmitido pelo sentimento. Então, veja quanta diferença que existe entre os dois, não é? Sobre o conceito de transferência. Para Freud, aquelas primeiras experiências infantis, e aí, Alex, aqui ele estava certo, a neurociência comprovou isso. Eu tenho aqui também na minha frente uma obra vasta do Cosolino, né? Que é o que melhor trabalha com isso hoje, o Cosolino, que é um neurocientista, a obra dele ainda não está traduzida em português, que Freud descobre o quê? Né? Que aquelas primeiras relações afetivas que ele chamou de amorosas, sejam positivas ou negativas, de todos nós, são a matriz ou as matrizes, é a matriz ou são as matrizes de todo o sistema de relacionamento que nós vamos desenvolver no futuro, especialmente o amoroso. Daí porque no relacionamento amoroso de cada um de nós tem uma certa dinastia, uma certa repetição de pessoas que se assemelham ou à figura paterna, ou à figura materna, ou aos nossos primeiros cuidadores. E este amor transferencial, seja positivo ou negativo, ele vai emergir durante o processo de análise, que é aquela admiração tremenda, aquele desejo profundo que muitos pacientes nutrem pelo analista, ou mesmo o ódio, aquela sensação de desconforto e de agressividade que muitos pacientes nutrem pelo analista, ele vai chamar de transferência. É a base de todo o trabalho psicanalítico. Jung vai dizer, não é, que ele vai reafirmar a transferência freudiana sem muitas críticas, sem muitas considerações. Realmente é a base das nossas relações de hoje, segundo Freud e Jung, estão nas matrizes dos nossos primeiros relacionamentos afetivos e amorosos, positivos e negativos. Quanto ao método, o método freudiano vai ser, com certeza, será o método da livre associação verbal. Ele começa usando a hipnose, mas depois ele abandona a hipnose por uma série de razões, uma das quais é que a hipnose pode ser realmente invasiva e os efeitos podem ser muito passageiros, muito rápido. E Jung, ele se apropria do método da livre associação verbal de Freud, mas considera em sua obra que esse método não é suficiente. Porque, para ele, para Jung, se alguém viveu um trauma numa fase da sua vida em que era pré-verbal, esse sujeito, quando chegar nesse trauma na análise, ele jamais será capaz de verbalizar esse trauma. Faz sentido? Pense bem. Se eu vivi um trauma na fase pré-verbal, eu tenho um sentimento do trauma, mas eu não tenho a capacidade de verbalizá-lo. E aí ele propõe que se usem técnicas não verbais, como a imaginação ativa e todas as artes. Ele mesmo usou a pintura, a literatura, a escultura, a modelagem, a música, etc.
Então, enquanto para Freud o método é verbal, para Jung é verbal e não verbal. Quanto à contratransferência, que é o equivalente da transferência para o analista, que é todo aquele amor, ou todo aquele desejo, ou mesmo o ódio e a aversão que o analista pode nutrir pelo seu paciente, Freud achava que era possível o analista ser neutro e controlar esse amor, e controlar esse desejo, e controlar essa pulsão, e falando de uma linguagem bem... A psicanálise de Boutiguin controlar esse tesão. Porque ele acreditava no mito da neutralidade científica, influenciado, novamente, está vendo aqui, Alex, influenciado lá pelo Auguste Comte. Jung não. Jung, como ele é influenciado por Arthur Schopenhauer, e para ele tudo se constrói na relação entre o sujeito e o objeto, inclusive o amor e o ódio, inclusive a percepção de si mesmo e do outro, inclusive a percepção do mundo, o amor do analista pelo paciente, né? A contratransferência é o amor do analista pelo paciente. E não se tem como neutralizar este amor. O analista também sente amor. Ele pode não falar, ele pode evitar, ele pode não colocar seu amor em evidência. Eu, pessoalmente, não coloco nem o meu, nem o do meu paciente em evidência, porque eu aprendi, tanto com Freud quanto com Jung, que o amor pertence, o amor transferencial pertence àquele que ama, e não a mim propriamente como pessoa, não é? E aí, diante de todas essas diferenças, Freud rompe com Jung e faz-se um silêncio freudiano até hoje. Os seguidores de Freud não falam nada sobre Jung. As universidades brasileiras, os cursos de graduação são majoritariamente psicanalíticos, não falam sobre Jung. Quando tem Jung, tem 2 ou 3 professores num curso de 200 professores, como algumas grandes universidades aqui. O maior centro de pesquisadores junguianos do Brasil é a PUC aqui de São Paulo, com as grandes professoras Denise Ramos, que foi minha orientadora, Liliana Vaba, que foi minha professora, o Doval, e a Séries, grande... a Séries ela dialoga com Jung e neurociência. A resposta de Jung veio aqui nessa obra. Aqui. Toda a resposta do Jung, a crise que os dois tiveram, ele responde anos depois com esta obra, Freud e a Psicanálise. Aqui ele vai dizer exatamente o que é que tem de comum entre os dois, por exemplo, a psicopatologia é comum, o conceito de transferência é comum, não é? O método da livre associação verbal é comum, mas aqui também ele faz uma crítica à psicanálise. Então, respondendo à questão do Dr. Carlos, nós vamos ter essa cadeira também para compreender como Jung interpretou a psicanálise. E, curiosamente, olha só, ele diz tudo aquilo que Freud validou cientificamente com sua pesquisa é válido. Mas tem algumas questões que ele coloca. Ele diz assim, a psicanálise freudiana é uma arqueologia da mente. Tá muito preocupada com as origens, com os porquês de todas as coisas. Na técnica psicanalítica, o psicanalista está preocupado em fazer uma arqueologia da mente. Depois, quem diz isso é Michel Foucault, na História da Loucura. E Jung diz, eu estou muito mais preocupado com o homem no seu momento atual, na sua vida presente. E ele diz, quando o sujeito sofre lá das imagos parentais, dos complexos familiares, paternos, maternos, dos complexos da sua tribo, ele diz isso nessa obra. Freud é mais indicado, porque a pessoa precisa realmente
se libertar dos traumas e dos complexos. Muitas pessoas precisam disso na sua primeira e segunda infância. Mas ele diz: a minha clínica foi formada majoritariamente por pessoas que já estavam da segunda metade da vida para frente. Então, a pergunta por que não faria mais sentido? Porque esta pessoa não teria mais tempo. Vamos lá, alguém com 60 anos, 50 anos na época dele, com 50 anos, vai levantar todos os porquês da existência, mas não daria tempo. Então, no lugar do porquê, para alguém da meia idade para frente, eu faço a pergunta do para quê. Bem, gente, eu acho que hoje eu prometi falar 40 minutos, já passou um pouquinho. É só para a gente ter uma noção, né, de Freud e Jung, das diferenças dos dois. E eu gostaria de responder mais 3 perguntas sobre o conteúdo da aula, ou outro que tem a ver com a aula, e em seguida eu vou falar um pouco do curso e responder algumas dúvidas de vocês, se as tiverem. Se tiverem alguma pergunta e quiserem fazer, não é? Isso mesmo, Alex, nada é novo debaixo do sol. Se tiver alguma pergunta... Bom, como ninguém se manifestou, eu vou fazer uma segunda, se me Pois não. permitirem, então. É correto dizer, mestre, que a psicologia analítica ela é mais transcendente no sentido metafísico, não Sim, necessariamente religioso, mas transcende sim, a sim, nossa, materialidade, as ciências naturais, a sim, medicina. sim. Sua pergunta é muito inteligente, Alex, até porque Jung, ele diz que, independente de questões religiosas ou espirituais, a mente tem uma função transcendente, porque a mente humana não suporta a limitação do tempo e do espaço. A ideia de que a vida tem prazo de validade, que a gente descobre depois de 40 e tantos anos, né? Alguns descobrem muito cedo, depende da vivência de cada um. A mente não suportaria a ideia da finitude, então ela tem uma função transcendente, né? Ela vai se revelar no céu dos cristãos ou na utopia do ateu. É a mesma coisa, a transcendência é a mesma, a função é a mesma. Você está correto em afirmar isso. Eu quero responder pelo menos mais 2 perguntas. Ao mesmo tempo, né, que o Jung é muito visto assim como, principalmente aqui no Brasil, né, como místico, né, essa aura mística, mas quando você estuda Jung, percebe a busca de Jung e dos jungianos também, das escolas que o seguiram, Sim. de uma validação científica. Jung, por exemplo, nessa questão da libido, né, ou da energia, da transmutação da energia, né? Ele dialoga com Pauli, que foi prêmio Nobel, o Nobel, né? E sobre a questão da física quântica. Então, Jung ele estava à frente do seu tempo. Tem sido dito que Jung tem as chaves da psicologia para o século XXI. Ele se antecipou, né, ao seu tempo. Então, essa noção falsa, né, de um Jung místico, de um Jung cabalista, ele fez uso de tudo isso, mas em busca dos símbolos, né? Que é justamente essa questão da amplificação. Então, para essa resposta que o professor estava dizendo, o doutor Maspoli, né, o senhor estava dizendo, do para quê, né, é necessária a amplificação dos símbolos, não é? Da imaginação ativa, nos sonhos. Então, ele buscou, sim, na Cabala, ele buscou na Idade Média, em toda aquela simbólica alquímica, né? Mas, ao mesmo tempo, ele dialogava com as maiores mentes da sua época. Verdade.
Verdade. Ele, inclusive, dialogava com físicos, né? Você está certíssimo, né? Quando fala do diálogo dele com Pauli, né? Uma bela contribuição sua. Bom, quando você submete agora na Europa e nos Estados Unidos, e aqui na PUC, em alguns lugares, talvez na USP, na Unifesp, está se fazendo um diálogo de Freud com a neurociência e do Jung com a neurociência. Quando você faz esse diálogo, aquilo que é metafísica não tem muita sustentação. Mas, por exemplo, quando você fala de inconsciente, não é? Inconsciente, seja o pessoal, seja eu vou falar aqui a base científica, por exemplo, do coletivo, né? O pessoal não tem, o que equivale hoje ao hemisfério cerebral direito, está muito representado lá no Divertidamente. Mas, por exemplo, quando você fala de trauma transgeracional, uma epigeneticista da Universidade Hebraica de Jerusalém, a Raquel Yehudá, vem pesquisando há 20 anos a transmissão do trauma transgeracional nos sobreviventes dos campos de concentração do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E que conclusão ela chegou, que ela publicou, essa é uma publicação mundial, eu tenho inclusive o texto dela em inglês, posso passar depois se alguém se interessar, para traduzir inclusive. Ela comprovou que nos descendentes dos prisioneiros do campo de concentração dos campos de concentração que sobreviveram, você tem uma alteração profunda na produção da estrutura responsável pelo cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, embora fosse uma ficção, Jung falar na possibilidade de que existe um conhecimento a priori, ninguém duvida mais de que esse conhecimento, de que essa possibilidade ela existe, por exemplo, para todas as doenças. Se a gente tem um problema cardíaco, a gente vai num cardiologista, ele pergunta se alguém da nossa família infartou. Se alguém tem depressão, ele pergunta se alguém da nossa família é deprimido. Se alguém, ele pergunta, enfim, na verdade ele está tentando encontrar as raízes, as origens e a transmissão disso de geração após geração. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Então, eu criei o primeiro curso de pós-graduação em Jung no Brasil, que foi uma especialização em Jung, coordenada pelo Walter Boechat, que é uma das maiores figuras literárias, e eu estou na hora do recreio. Eu estou no momento que eu quero fazer as coisas que eu nunca pude fazer durante a minha vida. É o recreio mesmo. Até o Mackenzie me deu, sou professor titular da Universidade Mackenzie, e o Mackenzie me deu 6 meses, na verdade 7, para eu me divertir antes de discutirmos o meu futuro lá. Eu estou me divertindo, porque eu estou criando esse projeto, que é a Universidade Aberta do Autoconhecimento, e fazendo uma pesquisa sob a orientação do filósofo Luiz Pondé, sobre solidão e criatividade na pandemia a partir da concepção junguiana. Na verdade, a minha intenção seria formar uma turma pequena em São Paulo, presencial. Ela será presencial daqui a pouco, né? Enquanto não tiver segurança sanitária, ela vai ser presencial remota e vai ser formada uma turma presencial. A sede da Universidade Aberta, a sede própria, é do lado do Mackenzie, aqui na Antônia de Queiroz, é uma sala de 100 metros quadrados. Ali nós vamos ter as aulas, e as aulas serão, as supervisões e as aulas serão gravadas ali e serão também dadas ali, né? E, num segundo momento, eu pretendo criar uma turma online. A turma presencial ela não tem muitas vagas. Eu tenho, na verdade, 14 vagas. Algumas dessas vagas já foram preenchidas, inclusive, por alguns que estão aqui. E nós estamos começando a aula hoje. Eu estou abrindo a possibilidade de fechar essa turma pequena com uma oferta que talvez alguns já receberam da promotora de vendas da Universidade Digital, que é outro modelo de negócio, é uma universidade aberta, não é livre, a semelhança da Universidade Livre de Amsterdã, e eu vou começar com o número de alunos que tiver. Por quê?
Porque quem me conhece, já foi meu aluno aqui, sabe que eu sou rigoroso com qualidade, com profundidade, com método. E eu gostaria de criar uma turma experimental. É uma turma experimental, essa turma vai continuar. Agora, como eu tenho a pretensão de criar uma escola, eu criei a filosofia do Mackenzie, eu criei a psicologia do IBMR no Rio, eu criei a teologia do Mackenzie, eu criei curso de pós-graduação no Mackenzie, criei curso de pós-graduação em outras universidades brasileiras, que criei a pós-Jung no Rio, mas agora eu quero fazer algumas coisas que me dão prazer e eu queria que fosse meu legado. O curso de formação em Jung vai ser uma dessas coisas. Eu vou dar poucas aulas mas eu quero que seja assim. Por exemplo, a supervisão dessa primeira turma vai ser dada por mim, e mesmo as turmas online depois, quando a gente puder voltar presencialmente, serão pequenas. Nada, isso aqui não é aquela coisa que a gente tem na internet, é uma coisa séria, né? Uma proposta séria. Eu não faria por todo a reputação que eu tenho no meio da psicologia, no meio científico. Se alguém se interessar, entre em contato com a Simone. Eu acho que nós estamos abrindo a possibilidade de fechar essa turma até o dia 28. Nós vamos ter, nesse semestre, pelo menos 2 ou 3 disciplinas. Aqui tem já um professor que eu convidei, um grande amigo meu, um homem muito inteligente, muito bem formado, que é o Dr. Carlos Antônio Barbosa, que é doutor em ciência da religião, especialista em Jung. E eu não sei ao certo, mas com certeza você já publicou mais de 20 livros, né, Carlos, Sim, doutor doutor. Carlos? É, Mais de eu 20 livros. tenho cerca de 30 livros, Sim. a maioria coletâneas, né, com grandes mentes da universidade Sim, mas tem livros seus bras que eu orientei brasileira. pelo Não, sim, menos. sim. Tenho, O acredito Mito do que Fausto, né? cinco livros ou 6 livros da minha autoria, né, todos acadêmicos. Todos livros acadêmicos, né? Ah, tem um romance, né? Tem um romance É, também. Faz é. parte. O, o, o Dr. Carlos está numa posição assim bastante interessante. Eu o convidei, depois eu até peço desculpa, doutor Carlos, porque eu vou ter que sentar com você para poder convalidar melhor o que você já cursou e fazer uma coisa mais decente. E ele vai dar fundamentos da psicologia analítica, e dentro dos fundamentos vai ter também lá os junguianos e pós-junguianos. Eu convidei a professora doutoranda Jerusa, que faz um belo doutorado numa grande universidade da Inglaterra. Ela tem a graduação dela feita no exterior, na Europa, o mestrado também na Europa, e está fazendo doutorado na Europa, e eu sou co-orientador dela aqui no Brasil na arte terapia. Ela vai dar uma disciplina, ela já é Jerusa Paiva, está lá, o nome dela está lá no site. O do Carlos não está ainda por erro da minha equipe, eles vão colocar com certeza até sexta-feira, Carlos. Eu vou te chamar de Carlos, porque é impossível. Você também pode me chamar de Márcio, como todo mundo aqui, porque é impossível não te Claro. chamar assim, pela amizade, a proximidade e o Sim, respeito que eu doutor. tenho por você e pela sua dedicação aos estudos. Também já temos conosco um ex-aluno meu, que é o Júlio, que estará dando uma disciplina no semestre que vem. Nossas disciplinas serão formadas de 12 encontros presenciais remotos. 48 horas depois, essas aulas estarão, para essa pequena turma, estarão sendo encaminhadas para vocês. Essas aulas irão para uma plataforma que vocês terão acesso, e esse conteúdo que está sendo gerado, não é, vai ficar disponível nessa plataforma. Enfim, e eu espero que vocês. A minha proposta é que, no mínimo em 2 anos, vocês se tornem analistas junguianos e assumam este curso, porque dentro de mais alguns anos, eu tenho 65 anos, eu tenho boa saúde, eu estou lúcido, não é? Mas eu quero formar uma escola de Jung em São Paulo e no Brasil, porque eu fui aluno
figuras mais importantes do universo junguiano no Brasil, como a doutora Nise da Silveira, e esse é meu legado, né? Como eu falei, a hora do recreio. Então, fica aqui o convite, são poucas vagas também, e eu quero formar uma turma pequena, porque eu quero que essa turma tenha consistência e densidade, né? Sim, as perguntas sobre o curso eu poderei responder, mas sobre questões de venda, isso aí vocês veem com a Simone pelo WhatsApp lá, não é? Que vocês já têm. Então, as nossas aulas elas serão inicialmente na quarta-feira. Eu estou vendo com o Dr. Carlos e a doutora Jerusa o melhor dia e horário para eles darem a disciplina deles. Nesse semestre, nós vamos ter só teóricas, porque nós vamos fazê-las remota, e as práticas serão dadas presencialmente aqui próximo do Mackenzie, em Higienópolis, né, na sede da universidade. Vocês têm aí um curso com 600 horas aula, absolutamente prático, mais da metade das disciplinas são práticas, não é? Eu espero que dentro de um ano, os que já são formados na psicologia, já no ano que vem, eu pretendo abrir um espaço para a discussão dos casos clínicos com eles, e os que não são, dentro de um ano, já estarão nessa pegada mesmo, porque a ideia é como foi lá. É claro que nós só estamos aceitando pessoas que têm uma formação sólida, e, com raras exceções dessa turma, as pessoas que estão aqui, eu convidei, e você que está aqui hoje também é meu convidado, mas nós estamos examinando com carinho a formação, o currículo, porque esta turma, ela, para eu pessoalmente, é uma turma histórica. Se alguém quiser falar alguma coisa, é muito bem-vindo. De qualquer forma, eu agradeço, sim, de coração, a presença de todos vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre o curso, também poderão fazer. Mas é melhor falar, né? Mestre, Assim eu respondo para todos. eu tenho bastante interesse essa aula aqui, que para mim foi um negócio muito rápido, mas já me instigou muito, assim, com a presença do Dr. Carlos também, com o currículo de vocês dois. É Da bastante Jerusa diferente do que também, a que a gente... formação toda é feita no exterior, é uma junguiana, minha orientanda de doutorado numa universidade europeia. É bastante diferente do curso de graduação de psicologia, né? Eu senti isso nessa aula aqui, eu sinto muita falta, às vezes, na graduação, de uma discussão mais aprofundada, e Você já aqui... tem uma formação sólida, né, Alex? Em outras áreas. A minha pergunta, mestre, é no sentido de se você pode me dar uma ideia do grau de dedicação em termos de tempo, porque Tá, eu estou me vamos lá. encaminhando, eu preciso equilibrar. Eu coloquei no site, se alguém não conhece a proposta, está lá bem delineada, que o aluno poderá fazer no máximo até 3 módulos por semestre. Na verdade, por mim, eu só ofereceria 2 nesse semestre, não é? O grau de, vamos colocar assim, o que vocês vão ter que ter aqui para poder acompanhar as aulas. A gente vai usar o método da aula invertida. Já já nós vamos entrar nesse modelo. Nós vamos ter alguma leitura, e claro que a leitura vai ser de clássicos. Nós não vamos ler nenhuma literatura secundária sobre Jung. Por exemplo, se vamos trabalhar com Freud e Jung na minha cadeira, nós vamos trabalhar com Freud e Jung, e não com os comentaristas dos dois, né? Eu acho que vamos colocar assim, ler um capítulo por semana, se for 2 disciplinas, 2 capítulos densos, porque nossas aulas vão ser nesse nível aqui, modéstia à parte. Você sabe que, quem já foi meu aluno sabe que minhas aulas são nesse nível mesmo na graduação. E no semestre que vem, além do trabalho teórico, a gente já vai ter alguma atividade prática, não é? E aí talvez tenha que se deslocar aqui, enfim, esse é o grau de dedicação. Eu diria, Alex, que conhecendo você e sua capacidade intelectual,
você faz isso aqui com um pouco de dedicação, eu sei que você faz.